Fala galera, bom dia! Hoje tem Mengão, rapaz. Pois é, lá na casa, né, do Galo Mineiro lá, rapaz, que a gente gosta de depenar, colocar na panela. Mengão e Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E o Flamengo já chegou, vocês acompanharam as imagens aí ontem à noite nas nossas redes, né? A gente está aqui trazendo todas as informações desse jogo do Campeonato Brasileiro, jogo importante, né? A gente tem aí, cara, o desafio do Papa com super odd, né? Justamente nessa partida aí, Atlético Mineiro e Flamengo. A gente vai estar oferecendo essa super odd para vocês. É jogo que o Flamengo precisa vencer, até porque o Botafogo enfrenta o Coritiba em casa, então é um jogo aí, pelo menos, que a gente pode considerar mais simples para eles, né? Eles podem aí, caso o Flamengo não consiga uma vitória, abrir ainda mais, né? O que seria absurdo, né? Imagina ficar a 15 pontos, né? Tá, tudo bem ter o segundo turno inteiro, mas é muita coisa, são 5 jogos de diferença. Bem, seguinte, a gente tem então aqui, né, no comentário no chat fixado, os nossos grupos do Telegram, grupo de dicas, grupo de sinal, dicas esportivas está arrebentando, está explodindo, o grupo de sinais também está muito bom, é espetacular, muita gente se dando bem, e a gente tem aí também os 6 de 6, né, que estão nas horas finais aí para você fazer a sua fezinha gratuita, tudo isso é gratuito que eu estou passando para vocês, não tem nada que é cobrado, os grupos nossos são gratuitos e todo mundo cobra por aí, e o 6 de 6 você pode ganhar 250 mil reais acertando os 6 palpites. Se não acertar, for o que mais acertou na rodada, 10 mil reais. Então faça seu cadastro e já jogue, porque o tempo está passando, está acabando aí a possibilidade. Tem o manto do paparazzo, ó, esse manto do paparazzo aqui, tem o branco também. A gente está aí com o link para você garantir o seu aí também no comentário fixado, chat fixado. E também a gente coloca aí o link do prêmio IBEST, né, cara? Eu tô na final contra só pedreira, né? Galvão, Renata Fã, só gente grande aí. E eu sou o único canal de clubes, né? De torcedor, de independente de clubes que continua aí na briga. Então, o único torcedor de clube mesmo que tá aí na briga entre os 10 primeiros aí. Então, eu peço que você me ajude a pelo menos ficar bem ranqueado lá. Vai lá e vota lá por mim. E eu quero só passar esse odd do jogo aqui. Cara, tem um odd de 10. Odd de 10 na nossa plataforma BetSpeed. É só você acessar o nosso grupo de dicas do Telegram, tá? E você vai ter o link lá para você acessar. Cara, o desafio do Papa, tá? Atlético Mineiro e Flamengo, 21 horas, ó, vitória do Flamengo ou empate, ou seja, o Flamengo tem que ganhar ou empatar para você se dar bem, mais de 2,5 gols, ou seja, precisa ser pelo menos 2-1 ou 2-2, né? Porque tem que ser mais de 2,5 gols, e para bater mais de 6 cartões na partida. É um jogo pegado, um jogo disputado, rivalidade pra caramba, né? Então é bem provável que a gente tenha aí mais de 6 cartões. Então, cara, é muito possível dessa odd acontecer, tá? E a odd tá pagando 10, né? Vou mostrar aqui pra vocês melhor, ó. 10, tá? Não é todo dia que tem uma odd boa dessa daí, nessa múltipla do paparazzo rubro-negro. Então, vale muito a pena. Meteu cinquentinha, fez 500. Bem, eu vou começar aqui falando sobre a questão do Gabigol, né? A gente pode ter aí o Gabigol, ele renovando com o Flamengo, informação aí que está circulando, ainda rumores, tá? Não confirmados, mas a informação que está circulando é que está tudo muito perto do Gabigol renovar com o Flamengo. A gente já tinha trazido aqui que o Flamengo estava conversando com o Sandro Pedroso para renovar o contrato do Gabigol, né? A intenção é que ele renove por mais 4 anos, somando um ano que faltaria, seriam 5, né? E aí, agora a informação que chega é que com a renovação prestes a ser assinada, o Gabigol teria um salário de quase 1,8 milhão por mês, né? E os torcedores do Flamengo falando que ele merece e tudo mais. Então, 1,8 seria o maior salário do Flamengo, 1,8 milhão por mês. Lembrando que essa notícia não é confirmada, né? Eu não consegui contato aí com ninguém que pudesse confirmar, e também não temos nenhuma fonte aí muito segura ainda de veículos grandes que tenham publicado a confirmação desse valor. Mas é meio óbvio, né,
que o Gabigol assine por um valor aí alto a renovação do Flamengo, que seria realmente o maior salário, jogador decisivo, jogador que, queira ou não, faz a diferença. Era óbvio, né, que seria algo, pode ser até mais, pode ser 2 milhões, mas a gente está falando aqui, né, porque são rumores, né, então, mesmo sendo especulação, é importante que a gente traga aqui, porque é notícia boa, o Gabigol renovando e salário alto, né, por mais que as pessoas achem, nossa, é muito dinheiro, mas se tratando de futebol e tanto cabeça de bagre ganhando aí mais de 1 milhão, né, o Vidal ganhava 1.200.000, né, 1,5 milhão, tem tanto cabeça de bagre aí ganhando bem, que o Gabigol ganhar 1,8 aí, eu vou falar uma coisa, e também vale lembrar, né, pouco tempo, né, a carreira do jogador acaba cedo. 36, 37, o jogador está encerrando a carreira e já está aposentado. Esse dinheiro tem que durar para a vida toda. É muito dinheiro? É muito dinheiro. É difícil acabar, mas já vi muito jogador que ficou pobre. Então, passar para vocês aqui também a informação do Gabigol, justamente, né? A matéria que saiu no GE, que o Gabigol é o único brasileiro a alcançar 30 gols nas competições principais do continente. Olha só, atacante atingiu o feito na Copa do Brasil, passou dessa marca também na Libertadores e no Brasileiro, tá? Então, é o único brasileiro a conseguir bater essa marca aí de 30 gols, pelo menos em cada uma das competições mais importantes aí do continente, né? No caso do seu país, no Brasil aí, Copa do Brasil, Brasileirão e Continental aí, a Libertadores. O cara é decisivo demais e colecionador de recordes, né? Ele fez o gol de número 30 na Copa do Brasil, no jogo aí contra o Grêmio, né? Numa jogada fantástica do Wesley, né, cara? Ele arrancou, passou por todo mundo, deu no Bruno Henrique, Gabigol tá pedindo, e o Gabigol fez o gol dele, né? Então esse gol aí foi fantástico do Gabigol. Bem, a gente tem aqui essa situação aí do possível chapéu do Flamengo no Vasco, e aí o Vasco também tentando devolver um chapéu no Flamengo. Na verdade não é ninguém dando chapéu em ninguém, né? O Flamengo tá avaliando o nome aí do Carrascal, não tem muito tempo aí para contratar, a janela tá fechando. O Flamengo então avalia esse nome, a gente já trouxe aqui, e aí os jornais estão dizendo que seria um chapéu, né? Que aí o Meia, né, que destaque aí do CSKA, foi um dos alvos do Vasco da Gama que não teve grana para falar Vasco da grana, né? Da grana não, né? Porque a situação tá feia lá e não teve grana para contratar o jogador, né, do CSKA, e segundo aí algumas informações, o Flamengo avalia a contratação dele. O clube ofereceu aí 5,5 milhões de euros pelo Meia e os russos pediram cerca de 6,5 milhões de euros. Essa foi a informação de que o Vasco, né, tinha oferecido, eles queriam mais, e que o Flamengo poderia chegar com valores equivalentes ao que os russos estariam pedindo. Então já estariam discutindo aí a situação de possibilidade de contrato e pagamento parcelado, né? Então os torcedores aí do Flamengo e alguns perfis aí de Flamengo falando que o Flamengo vai tentar essa contratação aí do Carrascal. Seria interessante? Você acha um bom jogador? Comenta aqui no comentário, deixa o seu comentário que eu vou estar lendo aí. É muito importante você participar, você compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto, é muito importante. Bem, você está acompanhando aí também, né, cara, que o Michael toda hora é especulado no Brasil. Aí falaram anteontem na minha live, o pessoal falando, cara, publicaram aí que o Michael tá voltando pro Brasil, tá vindo pro Flamengo. Não, pro Flamengo não é. Conversei com o empresário dele, o Eduardo Maluf, que me garantiu que não tem nada com relação a Flamengo e Michael, tá? Pelo menos nesse momento não tem nada entre Flamengo e Michael. E aí o Edmundo, né? A resposta do Vasco, o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Foi essa aqui. O Edmundo soltou o seguinte, vamos pegar aqui, ó. Que o Michael teria sido indicado ao Vasco pelo treinador Ramon Dias, que trabalhou com ele no Al Hilal e sempre foi fã declarado do jogador. Outros times também querem ele, como o Grêmio, né? Um dos principais interessados, e ele tem contrato até 2025
com o Al Hilal, né? Tem mais 2 temporadas e meia. E aí a gente vê aqui os perfis do Vasco, que o Michel pode estar chegando, Bomba, Chapéu. Cara, não tem Chapéu porque o Flamengo não está tentando. O Flamengo vendeu ele para o Al Hilal. E se vocês forem tentar contratar, o que eu acho muito difícil, né? E aí foi a informação lá do comentarista Edmundo. Eu, sinceramente, né, dou os parabéns, é um excelente jogador. Eu trocaria, né, com todo respeito, acredito que ele possa voltar a jogar um bom futebol, o Everton Cebolinha. Aqui no Flamengo ele não conseguiu, mas eu trocaria Everton Cebolinha por Michael. Não pensaria 2 vezes. A gente pagou mais caro no Cebolinha, hein? Que loucura. Eu trocava pau a pau, meu irmão. O Flamengo comprou o Cebolinha por 16 milhões de euros e vendeu o Michael por 9, né? 9, 10. Troca indigesta essa. Bem, a gente tem aí nesse jogo, vamos falar do jogo aí, pra gente voltar a falar de outras notícias, falar desse jogo aí entre Atlético e Flamengo, né? Um jogo aí que tem uma rivalidade absurda, né? O Felipão defende aí essa invencibilidade. Vocês vão estar, enquanto eu tô falando aqui sobre as notícias do jogo, vocês vão estar acompanhando aí a chegada do Flamengo ontem à noite, né? No hotel lá no Ourominas, né? Em Belo Horizonte. O Felipão defende essa invencibilidade diante do Sampaoli, né? Incomoda um pouco o Sampaoli. Eles têm histórico de confrontos há 10 anos com o Scolari levando a melhor. O técnico do Galo nunca perdeu para equipes comandadas pelo argentino. Vale lembrar que o Flamengo ganhou do Felipão na Libertadores, né? Na Copa Libertadores da América. O Felipão estava por lá e o Flamengo ganhou com o Dorival Júnior. Agora, recentemente, o Felipão tinha acabado de sair do Atlético Paranaense quando o Sampaoli eliminou o Atlético Paranaense. Então, era uma equipe recém-comandada pelo Felipão, mas não vale para conta porque o Felipão não estava mais, né? Então, ele nunca perdeu aí para equipes comandadas pelo argentino, né? E a gente sabe que, queira ou não, né, um incômodo aí para o Sampaoli que ele pode estar quebrando aí justamente nesse jogo da noite hoje, né, 21 horas, a gente tem esse confronto aí importante do Campeonato Brasileiro. Passar para vocês aqui então informações aí do Flamengo, né, de escalação e tudo mais. A gente teve aí a escalação publicada pelo GE, né? Eles trouxeram a provável escalação. No decorrer do dia a gente vai trazer mais informações para vocês, tá? Provável Flamengo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz. Tá? O Ayrton Lucas ainda se recuperando. Segunda-feira a gente trouxe essa exclusiva que ele será reavaliado. Thiago Maia ou Vitor Hugo. Aí o Flamengo jogando com... Cara, segundo o GE, o Flamengo jogando com um volante só. O Sampaoli colocando um volante só. Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Flamengo muito ofensivo, mas assim, cara, é porque o Felipe Luiz ajuda também ali no meio, né? Defensivamente, ele ajuda muito defensivamente. É um time muito ofensivo. O meu medo é o Flamengo, porque o Gerson jogando de volante, ele não é tão bom sem a bola como com a bola. Eu gosto do Gerson, mas eu acho que ele disputa muito mais posição hoje com Everton Ribeiro e Arrascaeta do que ele ficar ali de volante. Eu viria com o Thiago Maia e Vitor Hugo, ou com o Thiago Maia e Alan, né? Ou Alan e Vitor Hugo, Alan e Thiago Maia. Cara, eu acho que a opção era essa, vir com 2 volantes, né? Até porque o Vitor Hugo foi muito bem no jogo passado, arrebentou, e o Thiago Maia também foi muito bem, né? Então, o Gerson voltando, o Rodrigo Caio tá fora, né? Teve um problema aí de virose. Também o Ayrton Lucas fora, Davi Luiz, né? Então a gente sabe que essas informações aí são importantes para a gente saber o time que a gente pode ter em campo. A gente passando para vocês aí. A gente tem aqui também a arbitragem, né? Olha só. O Flávio Rodrigues de Souza, São Paulo FIFA, que não tem um histórico aí tão prejudicial ao Flamengo, pelo menos a gente não lembra de ouvir. Quando a gente lembra é porque é coisa ruim, né? Assistentes, Nailson Júnior de Souza Oliveira e Evandro de Melo Lima. O VAR é o Thiago Duarte Peixoto, né? Na verdade todos aí
de São Paulo, só o Nailton Júnior de Souza Oliveira, que é do Ceará. O que me incomoda é a arbitragem quase toda de São Paulo, né? Até o VAR. A gente sabe que o Flamengo tá sempre brigando ali com os clubes de São Paulo, o Palmeiras está ali próximo, né? Os dois brigando ali para ver quem chega no Botafogo, e tem a arbitragem aí de São Paulo. Não curto, não acho legal, né? O provável time do Flamengo a gente já passou para vocês, o provável time do Atlético Mineiro: Everson, Mariano, Igor Rabelo, Gemerson retornando aí, Guilherme Arana que também está retornando, Bataglia, Otávio, tem a opção de ser o Zaratio que está retornando também aí, e Igor Gomes, Pavon, Hulk e Paulinho, né? E o técnico, o Luiz Felipe Scolari. Então, essas são as informações aí, né, de Flamengo e Atlético Mineiro no estádio Independência em Belo Horizonte. O jogo, então, como eu passei para vocês, neste sábado às 21 horas. Bem, o jogo também, 21 horas no sábado, horário totalmente atípico, é transmissão aí do Premier, né, para todo o Brasil, pelos assinantes do Premier. Eu também vou aproveitar aqui e passar para vocês o que o Sampaoli falou, né, a respeito do... Ele deu uma entrevista lá para a Rádio Jovem Pan, né, com o nosso galinho Zico. O Zico entrevistou ele e ele falou o seguinte: a Libertadores em jogos de mata-mata é diferente. No mata-mata os times são muito fortes em casa. Lamentavelmente o Flamengo vai ter que decidir com o Olímpia fora de casa, mas estou confiante que o Flamengo possa chegar à final no Maracanã, né? Então ele falando aí sobre, vendo o lado oposto, o Boca Juniors e o Palmeiras imagino que tenham a maior possibilidade de chegar à final. Por história, porque nos mata-matas se agigantam muito e são times de muita raça que podem chegar à final. Está muito equilibrado. Então o Sampaoli falando aí, né, sobre a Libertadores, o chaveamento aí da Libertadores, a possibilidade, né, de enfrentar numa final aí um Boca Juniors, um Palmeiras. Então ele já projetando a possibilidade de enfrentar o Palmeiras ou o Boca Juniors na final do Maracanã, já pensou? Né? E falando da dificuldade de decidir fora de casa, mas o Flamengo vai ter que ir forte de qualquer jeito. Então, para passar para vocês também aqui uma notícia importante, que o Flamengo aí, né, o Jornal Extra, o Gilmar Ferreira, trouxe que na Rota da Fortuna o Flamengo fecha o semestre com quase 50% da meta orçamentária. O clube vive a expectativa de bater a barreira do bilhão de novo, pela quarta vez nos últimos 5 anos. Tá? Então o Flamengo já tem praticamente a metade da meta, e lembrando que tem as vendas por acontecer ainda, Matheus França que pode ser vendido, outros clubes interessados em outros jogadores. O Flamengo pode ter as vendas e ainda tem as premiações se for campeão, né? E tem premiações também por chegar em fases avançadas, e o Flamengo já está em fases avançadas e se mantém nas cabeças do brasileiro. Então, premiações vão chegar. Então, a meta, com certeza, será batida novamente, porque os valores que entram mais aí de premiação é que fazem levantar ainda, e eu acredito até que possa bater 1,2 bilhão aí pelas minhas contas, a receita do Flamengo em 2023. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, cara, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, e eu quero pedir a você que vote na gente lá no IBEST, o link está aqui no chat fixado, comentário fixado, e lembrar de você utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu galera, aquele abraço, fui!